no Égua do Papo de hoje, vamos trazer um assunto muito polêmico, mas de extrema necessidade pública. Hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica que anda acontecendo em todo o Brasil. O Brasil, ele não está em guerra, mas a sensação que todas nós mulheres temos é que estamos passando por esse movimento. Com vocês, a brava delegada Claudilene Maia. É uma honra ter você nesse episódio para falar desse assunto de extrema importância. Delegada, me fale um pouco de você, de como você passou do operacional, né, da prática para aquele apoio mais próximo de cada mulher que anda passando por certas dificuldades, certas situações de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, Simone, dar as mãos e agradecer. Hoje é uma mulher que comanda. E não obstante aí o David, que comanda o Égua do Papo, ele deu a deferência para a mulher. Porque somos as mulheres, né? Mês Internacional das Mulheres. Então eu quero agradecer a deferência, a possibilidade de estar aqui com essas comunidades que acompanham vocês e dizer que estamos juntos, né? Eu sou delegada de polícia de carreira, né, Simone, há 14 anos. E tudo na vida é um propósito. Deus está lá em cima ordenando, direcionando, vai para frente, vai para o lado e vai para a esquerda. Perfeito. Então, mesmo nas delegacias no operacional, eu nunca deixei de trabalhar com orientação e prevenção. Nas escolas, nas comunidades. E em um dado momento, Deus me tirou, de fato, da operacionalidade e me colocou dentro dos órgãos para fazer a delegacia cidadã, né? Ser uma delegada cidadã. Hoje eu trabalho com políticas públicas, mais com ações sociais, estando na ouvidoria da mulher, fazendo a escuta da mulher paraense. Perfeito. Toda, me diga uma coisa. Para a gente começar, esse cenário atual da violência contra a mulher no Brasil, o que você tem vivido diariamente, direto na auditoria e também com o apoio do projeto Entre Elas, né? O que você tem falado? Na verdade, não é mais o Entre Elas, né? Agora somos o MEPA. Eu presido uma associação de caráter civil em que as mulheres se uniram com objetivos comuns. É um trabalho que a gente faz de forma voluntária, mas que se unem homens e mulheres com o propósito de dar acessibilidade de políticas públicas a essa mulher. Então, hoje nós nos unimos para não só combater a violência, mas para dar acesso a essa mulher, para ela ter a ressignificação. E quando a gente fala desse cenário, Simone, eu não vou falar de números. Eu vou falar de uma realidade que vem sendo construída historicamente. E falar da mulher, que hoje a mulher ocupa um lugar de equidade com os homens. E a partir do momento que a mulher ela se coloca na posição de mulher e assume o status que ela está, aonde ela quer, aí que vai começar a problemática. Porque muitos homens não aceitam o empoderamento feminino. E aí nós vemos aí esse cenário que você fala aí no Brasil, produto de uma realidade histórica que hoje nós temos um assentamento dessa mulher que ainda não é aceitado o direito dela de voz, de falar, né? E, infelizmente, a violência doméstica é um dos crimes que mais assolam, né, a nossa sociedade. E a gente tem que encarar isso de frente. E falar dos aumentos é também falar que essa mulher tem denunciado mais. Então a gente tem que relativizar isso, entender o momento. Dizer que a gente precisa combater, orientar e prevenir. Perfeito. Bom, nessa experiência que você teve na prática, desde a época do operacional, né, até agora, eu vi algumas entrevistas suas e vi também você indo nas comunidades, levando esse apoio, não só com a prevenção, mas também, como você falou agora há pouco, em ressignificar, né, a vida dessa mulher que sofreu algum tipo de violência. E quando a gente fala em violência, a gente acaba sempre levando do que as redes sociais apresentam. Quando vai para a rede social é quando já fez o boom, né? Já virou uma violência realmente física. Mas antes de chegar na violência física, tem outros, né? Até chegar no máximo, até chegar nesse perfil, já gerou vários tipos de violência contra essa mulher, não é verdade? Verdade, né? Muitos ainda falam, associam a violência doméstica à violência física. Mas a violência física é apenas uma delas. E, na verdade, existem outras que muitas das vezes não são vistas a olho nu e são recorrentes. Verdade. Né? Aí a gente fala em violência psicológica,
gente fala em violência moral, patrimonial, sexual, sendo que a física é aquela que a gente encara porque tem a materialidade ali, os vestígios, né? O olho roxo na mulher e aquelas que não são vistas a olho nu, em que a mulher silencia e, de certa forma, se isola. Esse que é o perigo e é aí que nós temos que dar voz e fazer com que essa mulher tenha voz. Porque se ela calar, ela vai passar pelo ciclo de violência cada vez mais ascendente. Então, aí, a gente tem que falar que, na verdade, antes da violência física, existem outras. Que começam, às vezes, muito sutis, uma ameaça velada, né? A questão de um ciúme travestido de proteção, né? O controle do homem com a mulher nas amizades, na rede social, né? E a gente vai falar sinais aí desse alerta. Então, é ficar atento aos sinais. E muitas das vezes, a violência física, quando ela alcança, já passou pela moral, os xingamentos, né? Algumas brincadeiras de mau gosto que ofendem a dignidade e o decoro dessa mulher. Que já entra na violência moral. Moral, né? Isso é verdade. E assim, quando a gente começa a falar de momentos em que essa mulher passa por vários tipos de violência, né? Então a gente cria assim um perfil para esse homem, para esse abusador, né? É bom a gente assim, frisar que esse mês é um mês que tem o Dia Internacional das Mulheres, né? Então a gente vai ouvir falar muito sobre esse assunto. Vai ver abordagens de todas as maneiras. E, consequentemente, nessas abordagens, também vão ter lá os homens que vão estar lá colocando certos comentários, né, falando certas coisas. E é justamente esses sinais, né, nesses momentos. Porque a partir do momento que o próprio homem ele tem aquela consciência de que, nossa, que legal, as mulheres estão realmente dando assim, uma nova cara para todas as possibilidades que elas querem. A mulher, ela pode ser e pode estar onde ela quiser. Mas esse perfil desse homem abusador, ele vem justamente isso, né? Ele vem criando um ciclo. Porque aí, você falou agora há pouco, ele começa assim, naquela roupa, né? Só que às vezes ele investe, né, Simone? Ele diz assim, não anda muito com aquela roupa, sabe que nosso bairro é perigoso. Sim. São ciúmes travestidos de proteção, mas na verdade já são sinais, indícios do relacionamento abusivo que nós temos que ficar atentas. Que a gente tem que ficar atento. Isso. E na verdade, Simone, não existe perfil de agressor. Sim. Qualquer homem pode ser um agressor, né? Independente de classe, de condição social, né? Esse homem pode ser e pode estar em qualquer uma das casas, esse agressor. Então você tem que estar atento. Perfeito. Trabalhadores, empresários, colaboradores, enfim, é sobre isso. Perfeito. Você falando sobre isso, não existe a classe social, né? E é importante, eu cheguei a ver uma entrevista que você deu e você falou sobre isso. É complicado quando chega numa classe social, né, mais acima, você vê às vezes uma classe, as mulheres de uma classe já menor, vai lá e consegue romper essa bolha, né? Consegue romper o medo. Cada classe mais abastada tem dificuldade, porque ela se envergonha, para ela ter uma condição social ou ter um nível elevado, dela ir numa delegacia para ali ela estaria taxada, né? Uma situação de inferioridade, mas não é sobre isso. Então a gente tem que sempre também acessar e chegar nessas mulheres abastadas. Por exemplo, eu já tive várias situações, casos reais de mulheres muito ricas, que ficaram muito tempo sendo vítimas de violência porque não tinham uma voz, tinham vergonha pela condição delas, por conhecerem, muitas das vezes até estudaram com a delegada que está lá, né? Eu conheço o delegado, já estudei com ele, é da mesma classe, é lá da minha academia que eu malho. Então isso dificulta o acesso dessas mulheres. Mas, na verdade, é isso que a gente tem que trabalhar. Não é trabalhar classe social, né? Quando são as mulheres, de forma una, porque são mulheres todas com dores e dissabores. Verdade. E, doutora, eu costumo também, na maioria das vezes, quando eu vejo algum tipo de reportagem, né, alguma coisa nesse sentido, a gente começa a perceber também que as mulheres precisam apoiar outras mulheres. Isso é muito importante,
Porque às vezes a gente acaba vendo mulheres que dizem assim, mas poxa, mas ele era tão legal, mas ela, olha, mas ela exagerava também. E acaba não tendo isso, como a gente iniciou a conversa dizendo assim, estamos juntos. A gente precisa ter essa união. Sororidade. Por isso que eu trabalho num projeto em que eu presido, que mulher, quando a gente começou a dar o braço para outra, porque nós vivemos numa sociedade que historicamente as mulheres competiam para chegar a algum lugar, ou pela questão da beleza, do nível de não. Sim. Nós não vivemos nessa redoma. Eu posso alcançar uma posição social e tenho que te aplaudir, porque a Simone está lá e você me apoiar, tem espaço para todas. Então é sempre trabalhar a sororidade, né? Não existe competição, e a competição, na verdade, prejudica a nossa pauta. Porque já vivemos numa sociedade arraigada pelo patriarcado, pela misoginia que existe ainda. Então nós precisamos nos unir, combater o patriarcado, né? E essa questão da subjugação que vem histórica, então mulheres têm que se unir, não competimos, cada uma pode e deve chegar na sua posição, isso não vai anular a outra, e é sobre isso, cooperação e colaboração entre as mulheres, para a gente vencer o machismo e a sociedade que vem aí com esse patriarcado que não é de hoje. Certo. Delegada, falando sobre as leis, as mais conhecidas ou que as mulheres ainda não conhecem, porque normalmente a gente só conhece a que vem a Maria da Penha, né? Mas tem as mais conhecidas, você pode destacar? Nós temos a questão aí, a legislação do feminicídio, né, que tem essa questão do assassinato da mulher pelo simples fato de ser mulher, né, que na verdade hoje temos uma criminalização autônoma, né, crime autônomo, isso é muito importante falar. Temos as legislações que trabalham a parte digital, aí a gente vai falar do cyberbullying, do compartilhamento de imagens íntimas sem autorização, além da Carolina Dickmann. Temos também o stalking, que é o monitoramento excessivo e descontrolado pelo agressor nas redes. É isso, temos muitas legislações protetivas da nossa mulher, né? Perfeito, perfeito. Delegada, quais os principais obstáculos que impedem uma mulher de fazer essa denúncia? Vamos lá. Muitos obstáculos ela tem, principalmente quando ela não tem a independência emocional. Ela se sente dependente da relação porque ela acha que ela não consegue caminhar sozinha. O medo de represália, o medo de não ser acreditada, de sentir culpa, a questão dos filhos também, né? O financeiro, né? Medo de perder aquela condição por ela não ter um empoderamento, né? Tem tudo isso. Certo. Como funciona na prática o pedido da medida protetiva? A medida protetiva ela tem que ser encaminhada ao delegado, né? Assistida, no caso, a vítima vai até a delegacia, não fica ao alvedrio, ao critério do delegado. A vítima, quando ela manifesta, tem que ser instaurado aquele procedimento. Ela faz a ocorrência, vai ser instaurado. E se ela estiver naquela situação em que ela esteja sofrendo, né, uma agressão, se ela for vítima da violência física, moral, patrimonial, sexual, psicológica, ela apenas descreve os fatos. E aí o delegado vai perguntar se ela requer as medidas protetivas, que são aquelas medidas de urgência que vão segurar o direito à vida, à liberdade, à dignidade dessa mulher. Que os exemplos, né, aquele afastamento do agressor do lar, até do trabalho, pode também afastá-lo ele dos filhos, então, de acordo com o caso, nós vamos ter. E o delegado, por sua vez, vai requerer ao juízo. Ela procura o delegado, noticia, né, o crime, ele vai capitular e vai fazer esse requerimento ao juízo, e o juízo, em 48 horas, deve manifestar essa decisão. Certo. Quando não é uma violência física, que ainda a mulher se sentiu agredida psicologicamente, entendeu? Cabem nos tipos de violência. Ela precisa, como ela consegue comprovar isso no vamos juízo? lá, isso é muito importante. As mulheres, às vezes, também não vão até a delegacia porque elas acham que elas precisam de provas. Mas o depoimento dela, a verossimilhança dos fatos, por si só, já cabe. Várias mulheres, eu já fiz requisição de várias medidas protetivas com simples depoimento das mulheres. Se elas tiverem testemunhas, ótimo. Se não, o STJ já tem pronunciamento sobre isso. A verossimilhança, né? Basta a alegação delas, né, convincente, bem ordenada, o juízo vai, no caso, deferir essas medidas. Entendi. Até por conta da hipossuficiência
dessa mulher, né? Então basta ter essa verossimilhança das alegações que ela tem. Se tiver testemunha, se tiver print, excelente, mas se não tiver, Perfeito, ela sempre pode e importante. deve ir na delegacia. Falando sobre essa medida protetiva, quando o agressor descumpre, o que pode acontecer? Muito importante falar sobre isso. Eu quero falar para você, mulher. Teve muitos casos, situações reais que chegaram até mim que eu não pude mais ajudar. Porque essa mulher simplesmente não foi informar a delegacia o descumprimento. Nós não conseguimos ter acesso se a vítima não nos provocar, né? Então tem situações que a mulher tem a medida protetiva, o agressor descumpre, mas ela não vai até a delegacia relatar. Então ela precisa ir relatar o descumprimento e vai ser, mais uma vez, noticiado ao juízo, e aí, no caso, o delegado já pede o quê? A prisão preventiva, pelo descumprimento. Só que nós precisamos ser oficialmente provocados. Então, teve situações que tivemos, inclusive aqui em Belém, um caso de uma jovem ali perto do Parque Verde, que estava com todo o processo instruído, e ele descumpriu as medidas, começou a ir na academia, ir atrás dela, e simplesmente a família ignorou a situação, ela também ignorou, não informou o delegado, e ele ceifou a vida da jovem, né? Uma jovem de 16 anos. Então é sobre isso. É muito importante que você fique atento ao cumprimento dessas medidas e informar o delegado, a autoridade policial, em caso de descumprimento das medidas. Perfeito. Delegada, quando tem aquela frase que é muito conhecida, que fala, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando você tem um vizinho, você tem uma amiga, você tem um amigo, você tem alguém da família, que você sabe que já está passando por algum tipo, às vezes até já de agressão física. Aquela pessoa que chega com uma reunião, uma roxura, o que foi isso? Eu caí, eu me bati, eu fui passando, sempre tem alguma desculpa. A pessoa que é próxima, ela pode também denunciar? Olhar ali para aquela câmera e falar com você, porque você é responsável. Quando nós falamos na legislação protetiva, que ela não veio, na verdade, para defender e salvar a vida, não é para estabelecer uma diferença entre homem e mulher, não é isso. A legislação ela vem para salvaguardar a vida dessa mulher que precisa. Então, você que está aí, que presencia ou toma conhecimento dos fatos, você tem o dever de informar. Porque a maioria dos crimes, Simone, são crimes de ação penal pública incondicionada, que qualquer um do povo pode e deve denunciar. E a gente tem aí até os canais de segurança pública aí, 180, que de forma, 181, desculpe, de forma anônima, essa pessoa pode denunciar. E isso é muito importante a gente entender. E outra coisa, vamos desprogramar essa frasezinha, briga de marido e mulher, se mete a colher em todos os utensílios da cozinha, porque está envolto a vida, o bem primordial que está na Constituição. Então, vamos ter empatia e a sociedade é responsável por isso. É verdade. Tivemos um caso em família que, graças a Deus, a palavra é bem essa, graças a Deus, você acompanhou de perto, né? Que foi o caso da minha cunhada, da Anise Dengo, e que, assim, repercutiu muito. E eu me lembro que a minha sogra falou assim mesmo, eu conversava, tipo assim, eu já alertava, né? Então, assim, muitas das vezes a mulher, ela tá passando, mas às vezes talvez ela nem perceba, né? Ela já tá, assim, acostumada, ou então pensando assim, não, Se vai percebe, ajudar, mas né? ela tem a dependência, né, emocional, né? Ela não consegue ainda se livrar. E a família não pode se afastar, né, Simone? Sim. Quando você vê isso, e muitas famílias dizem, eu já larguei de mão, você não pode fazer isso. Ontem eu falei sobre esse caso, disse isso, porque a mãe da vítima falou isso, foram 2 ou 3 vezes, a gente já via que ela voltava, mas quanto mais você perceber essa dependência, mais a família não pode se desgarrar dessa vítima e tem que redobrar a proteção, tem que redobrar essa rede de apoio, porque se a mulher ficar sozinha, mais algo fácil ela vai ser desse agressor e desse combate. É verdade. E o caso da Anise Dengo é um caso emblemático que, pela graça de Deus, hoje ela teve a permissão de viver, mas muitas não têm essa possibilidade para contar a sua história. E a Anise Dengo foi uma mulher ressignificada, que sentiu a dor de passar, né, inclusive foi gravado, né, apareceu a situação que foi dentro do quarto dela, Sim. que ele quase ceifa a vida dela. Então,
Graças a Deus, mas infelizmente muitas não têm esse Essa mesmo mesma destino sorte, é verdade. de sorte, né? Então, glória a Deus. E aí, a Nise é um símbolo de superação e ressignificação de uma mulher que sofreu os efeitos das dores, mas se superou. Sim, é verdade. Ok? Delegada, no período de festa, passamos agora pelo período de carnaval. Essas denúncias, esses casos de agressões, eles aumentam mais? Em tese, sim, porque aí você vai ver festas, eu sei o quê? Álcool, droga, bebida, festas, um número maior de pessoas, né? E geralmente parece conflito familiar nessas situações. Então, isso é recorrente, sim, pode haver um número maior. Por conta do uso, né? De certas substâncias relacionadas ao álcool, uso de droga, também isso daí também tem uma relevância no crescimento desses números. Certo. E falando sobre esses números, iniciamos falando sobre nem falamos sobre Contexto. números, né? Mas no contexto no Brasil. Mas vamos fechar um pouco mais, vamos trazer para o nosso estado, aonde você tem feito esse acompanhamento, não só em Belém, Ananindeua, mas também em outras cidades dentro do estado do Pará, né? Você Sim. tem acompanhado, né? Sim, que a gente percebe que as mulheres estão denunciando mais, justamente por o fortalecimento dessa rede, né, de apoio, né, que trabalha orientação e prevenção, porque a questão da criminalidade não é só combater, é orientar e prevenir. E trabalhar também nossos filhos, né, porque isso vem da educação familiar. Perfeito. Né, tirar esse estigma que é o homem que comanda a relação, porque hoje o Código Civil é bem claro, homens e mulheres colaboram para a conjunção do lar. Mas isso, então, é algo que a gente tem que pegar essa semente e desconstruir dentro da própria família. Verdade. E o que a gente vê é que esses números também estão aumentando porque as mulheres estão denunciando mais. Entendeu? E principalmente aquilo que eu falei lá no começo. A mulher hoje ocupa o lugar que ela quer. E, infelizmente, temos que trabalhar os homens para aceitar essa situação. Ainda tem muito contexto de não aceitação do empoderamento feminino pelos próprios homens. Delegada, como a delegacia especializada ela atua de forma diferente de uma delegacia comum? Vamos lá, é importante dizer que ocorreu um crime relacionado a essa mulher. Tanto a delegacia comum ou a especialidade deve atender essa mulher. O que acontece é que dentro da especialidade existe uma rede, né, um apoio psicossocial, que muitas das vezes a gente não encontra na delegacia do bairro, só o delegado e a equipe dele. Mas lá nós vamos ter a especializada, né, em regra para a paz, que tem a psicóloga, assistente social, todo um apoio de rede. Mas, obrigatoriamente, qualquer uma delas deve atender essa mulher. Porque existem situações, né, que chega até a ouvidoria, delegada, eu fui na delegacia do bairro tal, disse que eu tinha aqui na delegacia da mulher, tive que pagar um outro ônibus. Não, e você deve denunciar na corregedoria, porque é obrigação daquele servidor te acolher, te atender, registrar teu BO, instaurar o procedimento. Então, todas devem ser. O que diferencia essa rede de atendimento especializado que tem nas delegacias especializadas, com apoio do psicólogo e assistente social. Mas o dever de prestar ocorrência nas duas. Delegada, a gente costuma ver muito nas redes sociais, às vezes, assim, comentários, como eu estava falando, né? Saiu alguma reportagem e a gente dá uma olhada lá nos comentários e a gente costuma ver assim. Muita gente ainda diz a mulher apanha e não sai de casa porque ela gosta. Acabamos de falar sobre isso, né? O que você pontua sobre esse assunto? Vou chamar vocês de novo. Que comentário pernicioso, que comentário que desqualifica as nossas mulheres, e principalmente insensível, porque essa mulher, nenhuma mulher gosta de apanhar. O amor se relaciona a não dor. Tudo que é dor não é amor. Se dói, machuca, não é amor. E aquela mulher, ela volta para essa relação porque ela está adoecida. E quando você se pronuncia dessa forma, você está sendo insensato, incoerente, principalmente insensível e injusto. E a sociedade, ao invés de fazer isso, deveria apoiar essas mulheres. Quantas vezes essa mulher voltar para o ciclo, mais atenção ela tem que ter de nós todos. Fica atento a isso, que a delegada vai cobrar. Você é responsável por essa situação também. Então vamos ter empatia e, ao invés de colocar o dedo, apontar essa mulher, vamos acolhê-la e protegê-la. Perfeito. A gente costuma também falar muito sobre essa violência doméstica
E quando a gente fala na violência doméstica, a gente traz para o âmbito familiar, traz para casa. Mas essa violência também pode ocorrer entre amigos, pode ocorrer no trabalho também, né? Tem mulheres que acabam indo denunciar esse tipo também, às vezes, de agressão ou da violência moral, que não seja do seu cônjuge, mas seja, assim, de dentro do trabalho ou de um amigo. Que pode acontecer. Na verdade, a violência doméstica, dentro da legislação Maria da Penha, tem que ter afinidade. O que acontece? Vamos supor, duas pessoas moram numa república e tem uma convivência familiar, não são parentes. Aí é válido a Lei Maria da Penha. Mas se forem vizinhos, vamos supor, um homem, né, vizinho agride aquela mulher, ele vai responder pela lesão corporal do artigo 129, mas não é pela legislação Maria da Penha. Sim. Então, quando fala nessa violência gênero da Maria da Penha, tem que ter afinidade, né, ou laço consanguíneo, ou a questão da relação íntima. São casos que vêm à tona e demonstram uma barbárie, né, algo inconcebível em relação ao Rio de Janeiro, essa violência coletiva que fere a liberdade sexual dessa mulher. Ela estava primeiro com um companheiro, aí já chegaram outros. Isso também tem um despertar aí, como eu falo, da questão da educação familiar. Vamos ensinar os nossos meninos e meninas, os meninos, a respeitarem as mulheres. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, as mulheres também se protegerem, mas os homens respeitarem. Saber que uma mulher não se brinca e nem se agride, nem de brincar, nem de bater, nem com uma rosa. Então eu falo muito dessa questão da educação familiar para os nossos meninos e as meninas. E também os pais também educarem as suas mulheres, né? As suas filhas, a dizer, filha, é assim quando acontecer tal situação, porque tem pais às vezes que querem criar seus filhos numa redoma, né? Eu não vou falar, tem certos dogmas para não tratar certos assuntos, então isso é importante, né? Então essa questão aí foi crassa do Rio de Janeiro, a questão que eu estou acompanhando, né, por o Wesley, no caso jornalista, entrou em contato. Para quem não sabe, eu estou de licença saúde, eu fico na retaguarda porque eu amo o que eu faço, eu não consigo ficar totalmente de fora, mas eu estou de licença saúde, passei por 2 cirurgias, vou passar por outra. Tem uma frase que a gente tem visto muito, né? Ensina o teu filho a nunca agredir uma mulher e ensina a tua filha também a nunca perdoar quem te agrediu, né? Verdade. Então, que isso fique bem claro, né? Aproveitando que você falou que estava na retaguarda, né? Está de apoio e sempre que lhe procuro, como foi para passar do operacional para poder chegar nesse... As pessoas me perguntam nas rodas de conversa, eu sempre falo com muita emoção, porque, assim, na verdade, nossa vida é conduzida por um Deus Pai, né? Eu sempre fui muito operacional, sempre gostei muito de trabalhar nas delegacias, mas chegou um momento que Deus disse, está na hora de ir para um outro caminho, não vai continuar sendo delegado. E eu senti isso, Simone, na maternidade, né? Foi meu primeiro toque, esse despertar, né? Eu passei por uma situação muito difícil, aos 7 meses eu fui para a UTI da maternidade do Hospital Belém com pré-eclâmpsia. Quase cheguei a óbito e num dado momento, quando a minha médica disse que não dava mais para me esperar, que eu precisava me operar de urgência e corria muito risco, eu recorri a Deus. E fiz um propósito com Deus, se eu saísse dali com vida, com meu filho sã, né, eu iria redobrar o meu trabalho para as mulheres vítimas e para os filhos. Até eu fico assim mesmo emocionada, porque eu lembro muito bem eu, naquele momento ali, pedindo a Deus. E foi segundo Deus, meu filho nasceu sem nenhuma comorbidade. Eu me vi ali naquele hospital também, com saúde depois. E foi aí que, num dado momento, eu transformei a Delegacia da Cabanagem num dia numa ação social, que o então delegado-geral, que eu não conhecia, me chamou para fazer parte do gabinete dele. Desde ali eu coordenei, direcionei uma polícia comunitária que se aproxima da sociedade e não voltei mais para as delegacias operacional. Usei meu trabalho para ser uma delegada cidadã, percorrendo aí. Fui chefe de gabinete da Secretaria de Justiça, coordenadora do projeto Entre Elas e hoje ouvidora da mulher. Mas eu sempre digo, eis-me aqui, Senhor. Um dia que se eu tiver que voltar para a profissionalidade, para a delegacia do bairro, que eu fui delegada aqui do PA, viu? Alô, PA, está aqui a Nanideu. Então, eu nunca, pelo contrário, meu trabalho foi em lugares mais periféricos, foi onde eu mais aprendi com cada um e sempre olhando cada um, olho a olho, né? Muito amor no atendimento, muito acolhimento, e foi isso que fez essa aproximação. E hoje, eis-me aqui, Senhor,
Hoje presido a UMEPA, que na região metropolitana tem mais de 2.000 mulheres, centenas de mulheres já ressignificadas, porque eu me sentia limitada. Na delegacia eu chegava até a concessão da medida, mas depois a Joana vinha e voltava do ciclo de violência. E agora com a UMEPA, nós encorajamos essa mulher a não voltar ao ciclo, a ter independência emocional e construímos também uma rede para que ela possa ter acesso a cursos de capacitação, empregabilidade e não voltar. Esse é o diferencial do nosso trabalho, que não era possível na delegacia. Então Deus faz tudo conforme os propósitos dele. E eu estou nessa caminhada aí. E estamos também caminhando a UMEPA para outros interiores. Hoje falei com as meninas, alô meninas de Tomé Açu, que também querem montar uma UMEPA lá, por conta do caso lá, né? A mãe dela já me incluiu no grupo. Então é isso, vamos espraiar esse trabalho para unir as mulheres, empoderá-las, porque elas, conscientes do seu direito, elas não vão passar por subjugação, dominação. E é sobre isso, empoderar essas mulheres para ter a consciência, como você falou, para não aceitar. Porque são valorosas, vocês são valorosas e pedras preciosas de Jesus Cristo. Perfeito. Para mim, na verdade, para mim e para o meu esposo é assim, é muito gratificante ter você aqui e falando assim, dá para perceber assim a tua emoção, falando desse momento que a gente vê que é assim, é a virada de chave, né? Foi a virada de chave assim na sua vida. E somos cristãos, então assim, quando a gente vê uma pessoa que tem um temor, né, pelo Senhor, e aí sentiu que agora a jornada é por aqui. E aí ele vai abrindo, né? Ele vai e outra, Simone, eu não falei, né? Eu fui testada e aprovada na maternidade. E agora, recente, final do ano, mais uma prova, né? Subitamente eu tive uma dor no estômago, um abdômen agudo, fui operada por 2 vezes. Em nenhum momento eu me arrependei de Deus. E eu sinto que eu estou voltando mais forte. Amém. Porque Deus nos prova, né? Então, para a gente passar para o estágio superior, a gente tem que passar pela prova. E isso eu digo para vocês. Porque às vezes, diante de aflições, problemas, a gente tende a ficar cabisbaixo. Mas quando a gente tem o Espírito Santo e Deus, a gente entende que aquilo é uma etapa. Para chegar ao propósito, você precisa passar pelo processo. E eu continuo sendo testada, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou continuar sendo aprovada. Que eu tenho uma missão aqui na Terra de ajudar essas mulheres, que muitas das vezes eu fico também muito triste, porque é um projeto que não tem dotação orçamentária e a gente ajuda como pode, eu queria poder ajudar mais. Mas a cada tempo, né? Deus sabe de todas as coisas. Verdade. E vamos somando, as parcerias crescem. E é incrível, sabe? Às vezes, por exemplo, agora nós estamos conjecturando a ação do Dia das Mulheres. Vocês estão convidadas, vou convidar vocês, tá? Do Papo, Marituba. Vamos reunir essa mulherada. E hoje, do nada, recebi uma ligação e eu estava com dificuldade no eixo. A pessoa já vai ajudar. É sobre isso. Quando o coração é bom e quando a união de propósito é em prol disso, Deus está lá para ajudar. E faz a diferença. Perfeito. Bom, esse bate-papo, assim, para mim, ele é muito importante, né? E foi muito importante porque, assim, eu também fui vítima. Na verdade, eu acho que quase toda mulher já passou por algum tipo de abuso, né? Eu também já fui vítima, viu? Não é demérito, não, delegada falar. Eu fui vítima de violência psicológica. Eu estava numa roda um tempo desse, tinham juízas, advogadas, e eu fiz essa pergunta. Alguma de vocês, mulheres, ainda não passou por nenhum tipo de violência? São 5. Ninguém levantou a mão. Difícil. Todas nós passamos. Nem que seja o mínimo uma violência moral, mas você passou. Mas você tem que usar essa sua dor para ter empatia. Foi isso também que eu passei. Porque se foi difícil, né? Eu sou vítima de violência psicológica, sendo uma delegada. Imagine para a dona Joana, que mora lá no Marajó, que não tem recurso nenhum para ter esse apoio. Então a gente sente a dor dessas mulheres. E temos que nos abraçar, né? Nos acolhermos. E principalmente cada uma se acolher. Porque antes a gente tem que se enxergar. E é isso que eu falo para as nossas mulheres numa roda de conversa. Elas entenderem o quão valorosas elas são. É verdade. Perfeito. Bem, depois de termos abordado todos esses assuntos dentro de um único só, né? O que você pode deixar dos nossos seguidores? Falar também onde você pode ser encontrado, falar da tua rede social, falar da tua rede de apoio. Fala pra gente. Bom, eu quero falar para as mulheres, mas também para os homens. Né? Porque quando a gente trabalha essa pauta de violência, não é só incentivar essa mulher a ter voz. Porque como eu falei anteriormente, é uma responsabilidade de todos.
Então, eu quero trabalhar com esses homens também para trabalharem a masculinidade positiva. Né? E a gente tem hoje as rodas de conversa, também um trabalho que a Secretaria da Mulher faz com os homens. Olha, que Então é maravilha. importante a gente trazer, porque se a gente só trabalhar com as mulheres, a gente ressignifica mulheres, mas o João vai continuar praticando a violência contra a Maria, Sim, então a gente tem que trabalhar os perfeito. homens. E eu chamo os homens também. Vamos juntos abraçar essa causa, vamos respeitar essa mulher na condição que ela é, né? Vamos fazer com que essa mulher entenda que quando ela perceber os sinais de violência, ela deve sair fora. Ela não deve continuar, porque esse ciclo não vai acabar bem. Né? Violência moral, física, patrimonial, sexual, psicológica, tentativa de feminicídio e feminicídio. Então, vamos trabalhar com essa consciência, trabalhar que nós somos elementos importantes para ajudar essa mulher. Se nós presenciamos ou tomamos conhecimento desses fatos criminosos para denunciar, que nós temos os canais de segurança pública, temos 181, 180, temos 190, que está acontecendo aí na frente do PAA, eu posso ligar para a Polícia Militar Itinerante para ir buscar esse agressor e fazer com que ele responda na delegacia que Dionane deu. Então é sobre isso, homens e mulheres unidos para combater e ter uma sociedade de paz e de equidade de gênero. É a verdadeira união faz a força. A união faz a força união e faz estamos a juntos, força, seguimos tamo em junto. frente. Esse foi mais um bate-papo no Égua do Papo, o podcast do Curu Samba Online. Hoje foi com ela, a braba, a delegada Claudilene Maia, meu Instagram, delegada claudilene.maia. Deixa lá um direct para mim, precisando de apoio, estamos lá. E vem para o MEPA também, através do meu Instagram. Bora lá. Tamo junto.